E como é que a gente trata isso? Primeiro, a gente precisa identificar a causa, a gente precisa lembrar daquela relação entre demanda e capacidade e a gente precisa, a partir disso, implementar uma conduta que de fato gere uma modificação naqueles fatores, né? Seja diminuindo a demanda, seja aumentando a capacidade, para que retome-se o equilíbrio daquela relação, tá certo? Então, o que eu fiz aqui agora? Eu trouxe uma série de evidências científicas, mas associado à evidência científica, eu trouxe um exemplo de um caso de um paciente que a gente avaliou aqui na Resulta, em Juiz de Fora, né, e como ele se enquadra nessa descrição, nessa referência da literatura, e em alguns deles a gente tem o resultado, né, da intervenção, o que isso gerou de positivo no paciente. Tá certo? Então, o primeiro artigo que eu trouxe, né, foi esse aqui, né, a influência da frequência de passos na lesão na perna, né, na canela e na dor anterior no joelho. Então, uma das coisas que esse artigo diz é o seguinte, é que corredores com baixa cadência de passos, eles têm a maior probabilidade de desenvolver lesões na perna e dor anterior no joelho, né? Isso por quê? Porque uma menor cadência para uma mesma velocidade de corrida, se você dá poucos passos por minuto, você acaba tendo que dar passos mais longos e isso gera uma necessidade de impulsão maior e também uma absorção de impacto maior, né? Esse maior comprimento do passo vai deslocar mais verticalmente o centro de massa, então a absorção, né, é maior, porque a queda é maior, e também vai haver aí uma angulação maior da perna em relação com o solo. Você não vai fazer contato com o solo assim, você vai fazer contato com o solo assim, né? E isso gera uma força posterior muito grande, né? Enquanto o seu corpo está empurrando a sua perna para frente, o solo está empurrando a perna para trás, né? E isso gera uma força que a gente chama de força de cisalhamento na perna, tá? E isso, o osso, ele é pouco resistente a forças de cisalhamento, então isso pode gerar aí até fraturas por estresse, né? Uma das causas da canelite, certo? Então, normalmente aí a cadência recomendada é que ela seja acima de 171 passos por minuto, tá? Outras literaturas, vocês podem ver 180 passos por minuto como sendo a cadência recomendada, aquela que não gera um comprimento de passo muito grande, ela com passinhos menores, mas mais frequentes, a pessoa consegue manter a velocidade, tá? E aí eu trouxe aqui um caso para vocês, de um paciente que a gente avaliou na Resulta, né? Um atleta profissional, 19 anos, de sexo masculino, com dor anterior no joelho esquerdo. E aí quando a gente foi observar os resultados da avaliação dele, a gente viu, só fazer um parênteses aqui, isso aqui que a gente avalia lá na Resulta, né? O paciente corre na esteira com os sensores posicionados aqui, ó, na coxa, na perna, aqui no pé tem um sensor também, tem alguns sensores na coluna, e isso faz com que a gente gere esse tipo de reconstrução aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma ilustração, um avatar, mas a gente consegue determinar vários parâmetros da corrida, desde parâmetros espaço-temporais, que é aquilo que vocês vão ver ali na próxima tabela, até valores angulares, né? Os ângulos do tornozelo, do joelho, do quadril, da pelve, na coluna, né? No plano frontal, sagital e transverso. Então é uma avaliação 3D do movimento. E aí, como resultado, a gente viu aqui que a cadência dele era relativamente baixa, né? 161 passos por minuto, quanto o ideal seria 171. Né? E aí a gente, conversando com a equipe de preparação física dele, a gente resolveu implementar o treino com um metrônomo, né? Aumentando a cada semana 5% da cadência, até que a gente chegasse em 180 passos por minuto.
né? E aí, durante essa evolução, a gente fez uma reavaliação. Mas, primeiro, como que era essa intervenção? Foi instalado no celular dele um aplicativo de metrônomo, né? E aí a gente colocou a cadência de 171 passos por minuto e ele corria com o fone de ouvido ouvindo isso. Então ele sabe que é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Essa é a cadência que ele tem que fazer, né? E ele já sabe a velocidade em que ele corre normalmente. Então ele fez uma adaptação no comprimento do passo para manter a velocidade com essa cadência. E aí, depois de alguns meses, a gente reavaliou, né? E a gente viu que sem o estímulo sonoro, mas ele já estava em 169 passos por minuto. Então ele aumentou naturalmente a sua cadência, reduzindo o comprimento do passo.